Shalom, o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Estou entrando ao vivo agora para fazer esse vídeo sobre o lava-pés. Hoje é dia 14 de abril no nosso calendário, no calendário gregoriano, e nós teremos então um culto na comunidade da Família de Deus, hoje, que é o culto do lava-pés. E eu gostaria de decifrar alguns mistérios aqui sobre o lava-pés, aqui dentro das Escrituras Sagradas, desse ensinamento de Jesus Cristo. Esse ensinamento de Jesus, ele está registrado no livro de João, no capítulo 13, no livro de João, e nós vamos ler o texto inteiro para a gente poder compreender o que acontece dentro de João capítulo 13. Existe um mistério aqui dentro, um significado muito forte, que a gente vai ter que decifrar esse mistério, né? Shalom aí a todos que estão entrando, obrigado pelo carinho. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque ele vai ser de muita importância. É um estudo muito forte e eu garanto para você que até hoje você não viu um estudo ainda sobre o lava-pés, sobre esse lava-pés falando isso. Então nós vamos para a essência das Escrituras Sagradas. O texto, em João capítulo 13, ele começa assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabeis agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Deixa eu só arrumar esse ar-condicionado para a gente entrar nessa questão desse assunto maravilhoso que é o assunto do lava-pés, né? Nós precisamos colocar alguns pontos nos is aqui nesse texto. De acordo com o livro de Êxodo e de acordo com o capítulo 23 do livro de Levíticos, a Páscoa ela é comemorada no dia 14 de Abib, o dia 14 do primeiro mês
do ano judaico, né? Isso foi estabelecido por Yahweh. Yahweh estabeleceu que isso deveria acontecer exatamente no dia 14 de abril. Então nós temos uma Páscoa anual que é celebrada todo dia 14 de Abib, tá? No calendário judaico, né? No primeiro ano judeu. E uma coisa interessante acontece primeiramente nessa passagem, que Jesus não está celebrando a Páscoa no dia 14. Jesus está celebrando a Páscoa no dia 13, um dia antes da festa da Páscoa, né? Alguém... Deixa eu só bloquear aqui a chamada que alguém resolveu ligar aqui isso na hora, né? Bom, vamos retomando aqui. Alguém resolveu fazer uma ligação para mim justo na hora que eu estou fazendo o vídeo. Bom, vamos lá. Jesus, ele celebra essa Páscoa um dia antes da data estabelecida por Yahweh, né? Nós lembramos da passagem que está registrada no livro de Marcos, que Jesus ele fala assim para os seus discípulos: vai à cidade e procure um homem que esteja carregando um cântaro de água e dizei para ele que nós celebraremos a Páscoa na sua casa. Então, naquela época, quem carregava o cântaro de água, na cultura judaica, quem carregava o cântaro de água eram as mulheres que carregavam o cântaro de água, né? Na cultura judaica, as mulheres carregavam o cântaro de água. Os maridos estavam na lavoura, estavam no trabalho, e essa era uma função para a mulher. Exatamente porque Jesus, uma vez ele chega no poço de Jacó, está uma mulher no poço de Jacó retirando água, né? E Jesus pediu água para aquela mulher para beber. Então, na cultura judaica, a mulher era quem carregava o cântaro de água. Mas Jesus falou assim: ide à aldeia e procurai exatamente um homem que esteja carregando um cântaro de água e nós vamos celebrar a Páscoa na casa dele. Primeiro motivo, na cultura essênia, quem carregava a água não era a mulher, e sim era o homem. Na cultura essênica, a Páscoa era celebrada no dia 13 de Abib e não exatamente no dia 14 de Abib. Então Jesus chega na casa deste homem, o que provavelmente era um essênico, e celebra a última Páscoa exatamente no dia 13 de Abib e não no dia 14 de Abib, né? Por isso que o texto ele começa assim: ora, antes da festa da Páscoa, né? Olha só o versículo 1 do capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o final, durante a ceia. Então veja bem, Jesus está celebrando a ceia antes da festa da Páscoa. Jesus está celebrando uma Páscoa antes mesmo da Páscoa. É interessante isso, né? O que nos leva a crer exatamente que Jesus seguia os ensinamentos dos essênios. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus ele era um essênio, já que João Batista era essênio, né? Já que João Batista ele era um essênio, ele tinha a cultura dos essênios, e Jesus ele era primo de João Batista, já que Maria era prima de Isabel, né? Os dois eram, né, uma espécie de um primo, de parente, de parentesco, eles tinham um parentesco, né? E João Batista ele era um essênio, Zacarias ele era essênio, né? O pai de João Batista era um essênio, eles moravam aí nas proximidades da região do Mar Morto. Agora, o que acontece aqui? Antes da festa da Páscoa, Jesus está celebrando a Páscoa. E nessa Páscoa, Jesus celebra a ceia. E nessa ceia que Jesus está celebrando, Jesus ele institui o quê? Uma coisa que chamamos de lava-pés. É muito interessante quando Jesus institui esse lava-pés exatamente aqui no capítulo 3 do livro de João.
E uma coisa nós temos que levar em base nesse lava-pés é a questão do que acontece no capítulo 3 de João e o que acontece no capítulo 6 do livro de João. O que exatamente está acontecendo no capítulo 3 de João? No capítulo 3 de João, chega Nicodemos para Jesus. Jesus está ensinando para ele o batismo. E esse batismo é um batismo essênico, né? É um batismo que deveria passar pelas águas. Ora, há necessidade de se passar pelas águas para se lavar os seus pecados, né? E nós seguimos com esse ensinamento e acredito que todas as igrejas evangélicas cristãs, no segmento cristão, praticam o batismo nas águas, né? Em cumprimento exatamente do que Jesus está ensinando no capítulo 3 do livro de João. Jesus está ensinando isso no capítulo 3 do livro de João. Lá no capítulo 6, Jesus fala que ele daria do pão vivo que desceu do céu e do sangue dele, da carne dele e do sangue dele, e que todo aquele que não comesse da tua carne e do teu sangue não teria parte com ele. Ou seja, se você não participar da ceia, você não tem parte com ele. Pelo menos o que Jesus deixa claro no capítulo 6 do livro de João, né? Então nós pegamos esse ensinamento de João, que é a ceia do Senhor, e colocamos em prática, porque foi um ensinamento que Jesus nos deu. Mas nós não pegamos e colocamos em prática exatamente o que acontece no capítulo 13, por ser um ensinamento do Senhor Jesus. Ora, Jesus nos deu esse ensinamento, e ele disse assim nesse ensinamento, que vós deveis lavar os pés uns dos outros. Este é um ensinamento. Então vamos lá, vamos entender passo a passo o que é esse ensinamento. Existe um segredo, um mistério aqui para que você venha decifrar, e nós estamos decifrando esse mistério do lava-pés. É só um símbolo, um sinal de humildade? Vamos ver se isso refere-se a só um sinal de humildade. Diz assim, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com toalha, com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço agora, compreendê-lo-ás depois. Então, o que aconteceu? Jesus passou a lavar os pés dos discípulos e João chegou, ou melhor, Pedro chegou e disse assim: olha, mestre, o Senhor vai me lavar os pés? E Jesus usa uma frase que está no gerúndio, isso é um gerúndio, né? Compreendê-lo-ás depois, compreendê-lo-ás depois, né? Ou seja, nós só vamos conseguir compreender isso depois. A paz aos irmãos que estão entrando aí, tá? Depois eu vou dar uma atenção aos irmãos que estão. Então vai deixando a sua mensagem aí que depois nós vamos responder. Ou seja, você não consegue compreender agora, mas você vai compreender depois. Aí no versículo 8, Pedro falou assim: nunca me lavarás os pés. Nunca. O Senhor não vai me lavar os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Ora, se você não participar da ceia, você não tem parte comigo. Agora, se você não entrar nesse movimento que está acontecendo exatamente aqui junto com os outros apóstolos, com os discípulos, você também não tem parte comigo. Você não vai ter parte comigo, porque é necessário que eu te lave os pés. Depois nós vamos entender o porquê era necessário que eles tivessem os pés lavados, né? Então é necessário que eu te lave os pés. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: ora, né? Já que eu não tenho parte, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, quando Pedro ficou sabendo que para ele ter parte com Jesus era necessário que ele tivesse os pés lavados, Pedro falou assim: então me lave os pés, me lave as cabeças. Olha, eu quero participar disso, me lave. É necessário que o Senhor me lave inteiro, já que a questão
Só de lavar eu já tenho parte contigo, imagina se o Senhor me lavar inteiro. Aí Jesus diz assim: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés, porque o mais está limpo. Vós está limpo, mas nem todos. No texto original, no grego, esta palavra, no versículo 10, quem já se banhou não necessita ser lavado, exatamente essa palavra aparece assim, olha. Quem já se batizou, esse banho que Jesus está falando é o banho do batismo. É aquele banho que lava os pecados do homem. Não é banho que lava a sujeira, fica a sujeira que nós pegamos no pó, no vento. Não. Essa sujeira e essa lavagem que Jesus está falando é aquela lavagem dos pecados. Então Jesus está dizendo aqui, olha, quem já se batizou, né, quem já passou pelo batismo, quem já lavou os seus pecados, não necessita senão lavar os pés. Então existe um outro segredo aqui. Ora, se eu já me batizei, então qual a necessidade de eu também lavar os meus pés? Então nós vamos entender daqui a pouco qual a necessidade disso. Porque o batismo também não lavei os meus pés. Então nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho. Então vamos lá. É necessário que você batize. E esse texto está exatamente dizendo sobre o batismo, porque o versículo 11 ele já deixa declarar para nós. O versículo 11 diz assim, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse, nem tudo está limpo. Ora, Judas está limpo, Judas tinha tomado banho, Judas não estava fedendo, não era nada disso, né? Mas ele sabia que Judas tinha passado pelo batismo, mas não tinha morrido, não tinha nascido de novo. Não era um novo homem, não era uma nova pessoa, certo? Então, é necessário se batizar, passar por esse batismo para estar limpo por completo. Mas Judas não estava limpo por completo. Ele estava sujo, o coração dele estava sujo, os pensamentos dele estavam sujos porque ele não tinha nascido de novo. Aí o versículo diz assim, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor, dizei bem, porque eu sou, né? Eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, tem um mandamento exatamente aqui, né? No versículo 14, existe um mandamento de Jesus. Ele está dizendo, ora, se eu sou mestre e se eu sou o Senhor, e se você observar na sua Bíblia, você vai ver que esse mestre e que esse Senhor aparece exatamente em letra maiúscula, né? Então, ora, se eu sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis. Então tem um mandamento aqui, vocês devem lavar os pés uns dos outros, né? Vocês devem lavar. Então Jesus está ensinando que deve. E no versículo 15 ele confirma. Porque eu vos dei o exemplo, eu ensinei, mostrei o que vocês devem fazer. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Mais uma vez o mandamento afirmando. Existe duas vezes o mandamento afirmando. Façai vós também. É interessante que esse mandamento, ele é um dos terceiros que aparecem com uma afirmação, né? Quando Jesus dá um mandamento e ele afirma duas vezes o mandamento, ele diz, eu vos dei o exemplo, façai vós também. E no versículo 15, ou melhor, no versículo 14 ele diz, vocês deveis fazer. E no versículo 15, façais. Então ele reafirma duas vezes, ele dá o mandamento, depois ele reafirma o mandamento. Então existe um segredo, porque é um dos mandamentos que é afirmado duas vezes com o sábado, né? E abençoado e santificado, existe duas bênçãos no Shabat do Senhor. Aí o versículo 16 ele diz assim, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que ele enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. As bem-aventuranças de Jesus, completando aqui, já que
elas estão no capítulo 5 de Mateus. As bem-aventuranças de Jesus estão no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E agora aparece mais uma bem-aventurança de Jesus exatamente no capítulo 13 do livro de João. Se você praticar o lava-pés, você vai ser bem-aventurado. Há uma bem-aventurança de Jesus aqui. Mas agora nós vamos decifrar o enigma. Qual o motivo, qual a razão de Jesus nos dar esse mandamento, já que é um mandamento, que é um ensino de Jesus e que é tropeçado por algumas igrejas? O porquê, qual a razão de Jesus estar nos dando isso aqui? Por isso que a Bíblia diz, examinai as Escrituras. Isso está lá em João, no capítulo 5, no versículo 19. Examinai as Escrituras para você ver que nela tem palavras de salvação eterna. Mas por quê? Qual o objetivo? Aonde está esse segredo? Sim, nós vamos decifrar o segredo dessa lavagem dos pés. Primeiro, nós temos que entender que Jesus falou que o que envia é maior do que o enviado. Ou seja, aquele que enviou é maior do que ele. Quem envia é maior do que o enviado. O mestre é maior do que o servo. O mestre é maior do que os seus servos, e é o que Jesus está dizendo. E os servos eram os apóstolos de Jesus. Ou seja, se eu sou o Senhor, eu sou o mestre, o enviado e os pés de vocês que são servos, qual a razão, o motivo de vocês sendo servos, ou seja, sendo menor do que eu, não o pratica? Então, esse ensinamento fica para nós hoje. Por que, se Jesus, ele sendo o mestre, ele sendo o Senhor, e isso com letra maiúscula, sendo maior do que nós, lavou os pés dos seus discípulos, porque hoje nós somos servos e somos menores do que Jesus, não lavamos os pés uns dos outros? Então fica uma interrogação nessa pergunta. Agora, qual o objetivo de ser lavado os pés? Primeira coisa que nós precisamos entender. Aqui não é uma lavagem porque na cultura judaica existia a lavagem dos pés, sim. Quando eles entravam numa casa. Toda casa que eles chegavam, por andar muito a pé, de sandália, os seus pés ficavam sujos. Então, ao entrar dentro de uma casa, eles tinham ali na porta da casa bacias com águas onde eles lavavam os pés para entrar dentro do seu recinto. Só que o que está acontecendo aqui no capítulo 13 não é exatamente isso, não é uma lavagem física. Por que é uma lavagem física? Porque eles já estão participando da ceia, eles já tinham entrado, eles já tinham lavado seus pés e eles já estavam participando da ceia quando Jesus passa. Durante a ceia, Jesus se levantou durante a ceia para lavar os pés dos discípulos, ou seja, os pés deles já estavam limpos, eles já tinham lavado os pés quando eles entraram na casa daquele homem que provavelmente era um essênico, né? E aquele homem já tinha servido água para lavar os pés. Só que agora Jesus faz uma outra lavagem dos pés. Então nós precisamos entender espiritualmente o que significa essa lavagem dos pés. E para isso nós precisamos usar gemátria. A gemátria, ela é importante para ser usada em termos agora o significado da lavagem. A gemátria são os códigos secretos que estão dentro dos textos hebraicos, dos textos bíblicos. E agora nós vamos entender o porquê Jesus instituiu esse lava-pés para a igreja em vigor hoje. Não era só para a igreja primitiva, mas para a igreja em vigor hoje. Mesmo passando por um batismo, mesmo já sendo batizado, agora Jesus institui um lava-pés. Porque Jesus aqui já tinha sido batizado por João Batista e os seus discípulos também já tinham sido batizados por João Batista. Bom, primeiro nós temos que ir lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler o que tem aqui no capítulo 3 e nós vamos entender o que é o pó. O que significa esse pó que está grudado nos nossos pés e que precisa ser lavado. Que pó é esse que precisa ser tirado do nosso pé?
está exatamente no capítulo 3 do livro de Gênesis, e aplicando nós vamos entender o que isso significa. Gênesis capítulo 3 diz assim as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse, e Adão disse, né? Aqui quem é que está dizendo a Adão? Né? Yahweh está dizendo para Adão. Yahweh está falando exatamente com Adão. Deus, o Eterno, Yahweh. Ele diz assim para Adão. E a Adão, Yahweh disse, visto que andastes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bom, o homem é pó. A Bíblia considera o homem como o pó da terra. A Bíblia considera o homem como o pó da terra. Então, o que é que suja os nossos pés? O que é que está grudado nos nossos pés? Exatamente, usando a gemátria, nós vamos entender que o homem é o pó da terra. Então, o sujo homem é a palavra humana. É o ensinamento humano. O ensinamento humano é o pó da terra. E é exatamente ele que suja os nossos pés. O pó da terra. Que é que está sujando os nossos pés. E uma coisa interessante nesse texto, que Yahweh, ele diz assim, comerás o teu pão. Comerás o pão com o suor do teu rosto, mas é o teu pão. O suor do teu rosto comerás o teu pão. E quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele diz, eu sou o pão. Agora nós não vamos comer mais do pão humano, mas nós vamos comer do pão celeste. Por isso que ele diz lá em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É esse alimento que você tem que comer. É esse alimento que você tem que se alimentar, do pão vivo que desceu do céu. É este o pão que eu ofereço para você. O pão vivo que desceu do céu. E não o teu pão, porque até então você estava comendo o teu pão. E os nossos pés estavam sujos com os ensinamentos humanos. O pó humano, a palavra humana. Né? Se você ver a passagem lá de Moisés na sarça, quando Moisés aparece naquele monte sagrado, e a sarça está se consumindo, o que é que Deus diz para ele? O que é que Yahweh fala para ele? E Yahweh fala assim para ele, tira as sandálias dos seus pés, para que você possa ter uma intimidade mais real com Deus. Você precisa tirar aquilo que está guiando os teus pés. As sandálias humanas, o pó humano, os ensinamentos humanos. Esse sim tem que sair dos seus pés. Esse ensinamento dado por homens precisa sair do seu pé. Por isso que a palavra de Deus no livro de João diz, examinai as Escrituras, porque enquanto nós estivermos sendo guiados por estas sandálias humanas, nós não vamos conseguir ter um contato com Yahweh, com Deus. E ele diz assim para Moisés, tire essa sandália.
Vamos retomando aqui, perdão, o meu vídeo parou aqui, né? Vamos retomando aqui. Bom, e quando Moisés tira a sandália dos seus pés, né? Ele tira aquela sandália, que isso traz uma representação dentro da Gemátria para nós. E Yahweh começa a conversar com ele. O Eterno começa a conversar. E uma das coisas que o Eterno disse para Moisés era: você precisa tirar o meu povo do Egito. O que o povo estava fazendo no Egito? O povo era escravo no Egito. O meu povo está escravizado. E não foi isso que Jesus veio fazer por nós? Ele não veio nos libertar da escravidão humana, da escravidão religiosa que os sacerdotes, os saduceus tinham ensinado para o seu povo? Exatamente isso. E Yehoshua, Jesus Cristo, ele veio nos libertar também dessa escravidão que estava sendo imposta para a humanidade pelos líderes religiosos daquela época. Os líderes religiosos daquela época. E aí ele diz assim: liberte o meu povo. E Faraó, quem era Faraó? Faraó era o líder. Faraó era o líder. Certo? Ou seja, Jesus também hoje, com esse lava-pés, também quer nos libertar do quê? Do líder do Faraó de hoje, do líder, do sistema religioso, das lideranças religiosas que nos escravizam com falsos ensinamentos, com o pó que está no seu pé, com o ensinamento errado que está sobre o seu pé. Porque você veja, os discípulos já tinham batizado, por isso ele diz assim para Pedro: vós já se batizou, já se banhou, vós já se lavaram, mas agora se lavar apenas os pés. Ou seja, vocês já passaram pelo batismo, vocês já batizaram, mas agora vocês precisam tirar de vocês alguns conceitos humanos. O pó representa o homem. Vocês precisam tirar o conceito humano que há em você. E o que é que Deus deu para Moisés para liderar o povo? O que Deus entregou para Moisés, exatamente para Moisés, para liderar o povo de Israel lá no passado? O que foi que Moisés recebeu? Estou deixando um pouquinho de tempo para você pensar. O que Moisés recebeu para liderar o povo lá atrás? Moisés recebeu um cajado. Um cajado. Tanto que aquele cajado foi usado diante de Faraó para representar a própria presença de Deus. E Moisés, ele usava um cajado para liderar o povo. E aquele cajado que ele usava para liderar o povo foi usado para conduzir o povo, para abrir o mar. Quando ele levantou a mão com o cajado na mão, para que o sol não se pôsse. E isso foi... isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com Moisés para ganhar a batalha. Isso aconteceu com Josué, que era o sucessor de Moisés. Ou seja, ele recebeu ali um cajado. Aquele cajado foi uma luz. Ele falou assim: joga esse cajado aí. Eu vou te mostrar que eu sou com você. Joga esse cajado. Quando o jogou o cajado foi sarça, o que aconteceu? Aquele cajado virou uma serpente e se transformou em um cajado novo. Ou seja, ele tinha aquele cajado nas suas mãos. Por isso que o cajado de Arão floresceu, porque eles tinham o cajado para conduzir o povo. E o que é que Yeshua recebeu? O que Yeshua recebeu para conduzir o povo de Deus? O que foi que Yeshua recebeu? E Yeshua recebeu, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 19. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Vamos ver o que Yeshua recebe. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 15 do livro de Apocalipse diz assim:
Olha só. Capítulo 19, versículo 15 de Apocalipse. Sai da sua boca. Olha só. Sai da sua boca um cajado afiado, para com ele ferir as nações. E ele regerá com cetro de ferro. E ele vai pisar o lagar do vinho do furor do Senhor Deus. Bom, ele recebe um cajado que sai da sua boca. Em algumas versões vai aparecer um cajado de ferro, em outras versões vai aparecer uma espada. Mas ele recebe de Deus um cajado ou uma espada que sai da sua boca. E o que é que sai da sua boca? O que é que sai da nossa boca? A palavra. O que é que sai da boca de Jesus? A palavra de Deus. O ensinamento de Deus. Exatamente isso. A palavra de Deus. O ensinamento de Deus que estava saindo da boca de Jesus. E agora este ensinamento que sai da boca de Jesus, as palavras de Jesus, é que tem que ser o nosso ensinamento. Sacudir o pó, lavar o pó, tirar o pó dos nossos pés. Isso não é só um símbolo de humildade, isso representa humildade, mas isso também representa que nós temos que tirar o pó dos nossos pés também, que são os ensinamentos humanos, a palavra humana, e pegar agora a palavra de Jesus e colocar a palavra de Jesus nos nossos ensinos. E aí casa um texto com o outro. A Bíblia entra em harmonia. Ora, mas então eu lavo os meus pés. Eu tiro agora dos meus pés toda a palavra humana. Por que dos pés? Porque a palavra é que nos direciona. A palavra humana estava nos guiando. A palavra humana estava nos nossos pés. Agora, eu tiro a palavra humana dos meus pés e quem é que me conduz? A palavra de Jesus me conduz. E aí entra em harmonia o livro dos Salmos, 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Agora com os meus pés limpos, purificados, sem os ensinamentos humanos, quem vai estar me guiando é a palavra de Deus e não mais a palavra humana. Não é mais os ensinamentos humanos. Não são mais os ensinamentos que o homem nos deu. O pó nos deu. Eu não tenho mais sobre os meus pés o pó da terra me conduzindo. Agora eu tenho a palavra de Deus que direciona. A palavra que saiu da boca de Jesus que direciona para o caminho correto. Exatamente isso. Eu tenho esta palavra de Deus. E quando eu pego aqui a palavra, deixa eu fazer um desenho aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu vou fazer um desenho aqui. Fazer o seguinte, olha. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ele disse para Moisés, né? Eu sou o que sou, né? Então, eu sou o que sou. Está aqui representado por estas letras hebraicas, que significa o tetragrama, que significa sou o que sou. Eu, né? Sou o que sou eu. Mas se eu ler de trás para frente, eu sou o que sou. E sou o que sou eu. Isso é Gemátria. A Gemátria ela é muito fantástica quando nós analisamos o conteúdo hebraico, o significado das palavras hebraicas. Então, quando eu participo do ato do lava-pés, que Jesus e Yeshua nos ensinou exatamente o que tem no livro de João, o que eu estou fazendo?
eu estou me encurvando diante do meu irmão. Eu estou me humilhando diante dele e mostrando para ele que eu não sou diferente dele, que eu sou igual a ele. Por isso que Deus instituiu o kippah. O kippah. O kippah foi Deus que deu o kippah para o povo judeu. O que significa o kippah? Né? Por que o judeu usa o kippah? O kippah coloca ele na mesma qualidade de todos. Ou seja, você pode ser um grande líder, você pode ser um grande mestre. A sua autoridade morre aqui. Daqui para cima quem é Deus. Só que quando você enxergar uma outra pessoa também usando o kippah, não importa o que, se você é um doutor ou não, você é igual àquela pessoa. É um símbolo de igualdade a todos. É por isso que o judeu usa o kippah e o kippah foi estabelecido por Deus. Jesus usava kippah. Jesus usava kippah. Todos os judeus usavam kippah, inclusive Jesus Cristo. O uso do kippah não é contemporâneo. Não, isso existia lá atrás, isso foi entregue lá atrás. Quando eles receberam a Torá oral também. A falada, né? A escrita, mas a Torá falada, a Torá oral também. Eles receberam isso. Então, quando eu me encurvo diante de um irmão para lavar os pés dele, é um sinal que eu estou me humilhando diante dele. Estou me humilhando diante daquela pessoa. Mas também estou tirando dos pés dele toda a palavra humana, todo o pó humano, tudo aquilo que conduzia o pé dele por caminhos errados. Ele batizou, ele desceu as águas, mas ainda continua trilhando por caminhos errados. Agora, com o lava-pés, Jesus está nos ensinando o quê? Agora nós estamos lavando tudo aquilo que está guiando você e você recebe a palavra de Deus. Aonde eu recebo essa palavra? Na minha mente, sobre os meus pés. Porque o pé é que simboliza o órgão do teu corpo que te conduz a um determinado lugar. E agora, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Yahweh, que foi entregue por Yeshua, Jesus. Quando eu recebo a palavra de Jesus, né? Eu estou recebendo a palavra de Yahweh no meu coração. Estou recebendo essa palavra. E é por isso que nós temos o lava-pés. Então, eu estou fazendo esse vídeo respondendo a pergunta de algumas pessoas que me mandaram e-mails dizendo: pastor, vocês têm um lava-pés. Vocês têm um lava-pés. Né? O que é esse lava-pés que vocês fazem na igreja? Né? Então, isso significa o que eu acabei de ensinar para você aqui na palavra de Deus. E eu gostaria que esse ensinamento estivesse no teu coração. Pastor, mas me ensinaram que eu não preciso lavar os pés e que aquilo foi um ato que Jesus fez para se humilhar diante dos seus discípulos. Aí eu te digo, aí está um pó humano guiando os teus pés. E esse pó humano precisa sair, porque isso é um ensinamento humano. Ora, não foi Jesus que ensinou o lava-pés? Não foi Jesus que mandou nós lavarmos os pés uns dos outros? Não foi Jesus que instituiu o lava-pés? E quem é que está desinstituindo? Se é que existe essa palavra aqui no português, eu não sei dizer. Não sei dizer se existe essa palavra no Brasil, desinstituindo. Mas eu sei que quem está desinstituindo isso, né, se é que existe essa palavra, é um pó humano. É um pó humano. E do suor o rosto está comendo do pão humano, do teu pão, como Deus disse para Adão, do teu pão, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Mas nós não queremos comer esse pão humano. Nós queremos comer o pão vivo que desceu do céu. Aquele que está em João 6. O pão vivo que desceu do céu. E que
o próprio Jesus deixou estado aqui no capítulo 6 de Yohanan. Nós cumprimos o capítulo 3 de Yohanan, cumprimos o capítulo 6, mas ignoramos totalmente o capítulo 13. Por qual razão? Será que não é um pó humano? Será que atropelar o capítulo 13 não é um pó humano? Não é uma palavra humana? Aí, para que a gente possa entender isso sobre esse pó humano, nós temos que ler exatamente a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. E nós vamos finalizar esse vídeo com esse texto. Aí sim você vai compreender que este pó humano precisa sair de dentro de nós. Capítulo 10 do livro de Mateus. A partir do versículo 11 diz assim: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagais quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. E se porém não for, torne para vós outra paz. Mas se alguém não vos receber, olha, preste atenção. Se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, Jesus falou assim: a palavra que vocês têm é minha. Tudo que vocês estão falando, estão me representando. Se ninguém receber vocês e não ouvir a vossa palavra, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sacudiu o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que menos rigor virá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Olha, Jesus manda sacudir o pó dos pés daquela cidade. Que pó era aquele? Tudo que falaram para vocês, deixe nessa cidade. Não creram na vossa palavra, mas talvez questionaram. Talvez falaram outra coisa, então sacudir o pé e deixai aí. Deixa aí. Justiça e rigor. Não é a palavra deles com vocês. Então, às vezes nós pegamos a palavra dos outros e trazemos para nós. Quando alguém fala mal de nós, quando alguém fala alguma coisa, a gente pega aquela palavra e guarda para nós. Jesus falou: sacudir o pó e deixa o pó aí, deixa aí. Tudo que vocês ouviram aí, fica aí. Todo ensinamento humano fica aí. Aí o versículo 16 diz assim: ele que vos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como eu haveis de falar, porque naquela hora vos concediu o que vos haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai quem fala em vós. Então, o que vocês estão ensinando, o que os discípulos iam ensinar era aquilo que o Espírito Santo de Deus estava ensinando para eles. Mas sacode, Jesus falava. Sacode, não era para sacudir o pó da terra que Jesus estava dizendo. Sacode esse pó, sacode esse ensino humano, essa palavra humana. Sacode isso. Eu vou dar a palavra certa para vocês. Eu vou ser a palavra certa para vocês. Sacode. Tá certo?
Então, era esse estudo que eu gostaria de deixar aqui para vocês e dizer para vocês que este é um ensinamento do lava-pés, qual o motivo, a razão. Então você vê que existe uma essência muito grande no lava-pés. Existe uma essência muito grande no lava-pés. É muito forte a essência do lava-pés. Tá certo? Que o Senhor, o Eterno, te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Tá? Ninguém deixou pergunta, ninguém deixou dúvida, então eu creio que não há dúvidas aí para ser respondido, né? Só vou dar uma olhada aqui. Os irmãos que deixaram seus vídeos aí, as suas palavras aí na nossa tela, né? Seus comunicados. Deus abençoe a todos aí que nos ouviram, que nos acompanharam. Bastante pessoas, né? Então tá aí, bastante pessoas que nos acompanharam aí. Né? O Danilo deu um texto aqui, Jesus é a chave perfeita de toda a Bíblia. Tudo se completa através dele. Só não enxerga quem tem a cegueira religiosa. Irmão Marquinhos, lá no Paraná. Alô Paraná, irmão Marquinhos. Senhor te abençoe aí. Tá certo? Espero que esse estudo possa ser muito útil para você, para o seu aprendizado e para o seu crescimento espiritual. Fique na paz.